Este domingo nós encontramos no Evangelho esta pergunta de Jesus: quem dizem os homens que eu sou? Depois os discípulos respondem aquilo que o povo pensava, que ele era o profeta, que ele era Elias, João Batista. Nós sabemos também que Herodes, o rei naquele tempo, pensava também que Jesus era João Batista. Foi João Batista, ele, aquele que eu decapitei, então ele ressuscitou. Agora os poderes de João Batista agem neste homem. Então tinha tanta confusão também ao redor desta imagem de Jesus. Quem é este homem? Nós temos outras expressões. Quem é este que fala com autoridade? Quem é este que manda até aos espíritos maus? Os discípulos também, eles experimentam Jesus que faz calar o vento, que faz calar o mar. Então Jesus se manifesta e deixa uma impressão. Mas as pessoas interpretam muitas vezes diferente aquilo que eles experimentam. E aí temos várias opções. Quem é Jesus? Se nós fizéssemos hoje, nos nossos dias, esta pergunta, nós poderíamos também receber várias respostas. Para alguns, Jesus era um bom homem, assim um homem santo que falou bonito, que deu algumas indicações como viver, e seria muito bonito se todos vivessem aquilo que ele falava. Alguns dizem que ele era um super-homem, assim tinha até poderes. Já desde logo ao início da igreja, depois da morte de Jesus, tinha também muitas teorias. Jesus era um semideus. Não era totalmente Deus, mas também não era totalmente homem. Então era uma mistura de uma metade homem e metade de Deus. Outros dizem, não, ele era somente homem, não era Deus. Outros diziam, não, ele era só Deus, mas não era homem. Até que depois, ao início da igreja, nos primeiros séculos, precisava declarar com um dogma e afirmar que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Uma pessoa com duas naturezas. Então podemos já perceber que ao redor de Jesus tinha muitas fantasias também e muitas especulações quem poderia ser. E não por acaso Jesus também, antes de perguntar o que dizem os homens, queria saber, e vós? Ou seja, aqueles que estão mais perto de Jesus, que acompanhavam Jesus em cada momento da sua vida, que ouviram a sua palavra, que viram os seus milagres. E vós? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou? E Pedro depois respondeu, tu és o Messias. Ou seja, aquilo que realmente fitou totalmente. Esta é a verdade. Ele é o Messias. Aquele que devia vir, o Salvador. Mas depois tinha outra barreira para superar. Também se Pedro disse, tu és o Messias, e depois também os outros discípulos que eram mais próximos de Jesus também confirmavam, sim, realmente alguma coisa deve ser, ele deve ser o Messias, porque tem tanta coisa que ele realiza que nenhum homem assim poderia fazer. Mas que Messias é? E aí Jesus, quando começou a falar como ele vai realizar e como ele vai viver esta sua missão de ser Messias, Salvador, aí começar a decair de novo. Já com Pedro,
quando Jesus começou a falar da sua paixão. O Filho do Homem vai ser preso, vai ser torturado, vai ser morto, vai ser sepultado e ressuscitará. E Pedro, por primeiro, porque amava Jesus profundamente, disse: Senhor, isso não vai acontecer contigo, isso não vou deixar. E nós sabemos ainda, até os últimos dias de Jesus, já nos hortos de Getsemane, Pedro, que é aquele que puxou a espada e queria lutar por Jesus, a fim de que isso não acontecesse. Só depois temos exatamente uma expressão muito forte que devemos compreender quando Jesus disse a Pedro: vai longe de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus pensa, mas tu pensas como os homens pensam. Porque Jesus usou esta frase? Porque esta é a grande tentativa do inimigo ao longo da vida de Jesus, era de desviar Jesus da cruz. E ele fez isso em vários momentos. Nós sabemos isso muito bem. As primeiras tentações antes da vida pública de Jesus já começou. Se tu me adoras, se tu vai, mostra-te se és o Filho de Deus, joga-te para baixo. Todas essas tentações que o inimigo colocou diante de Jesus, e Jesus venceu. Mas a Sagrada Escritura diz, o Evangelho, ele vai voltar mais tarde para continuar tentar a Jesus. Ele tentou Jesus em vários momentos, e sobretudo antes da sua paixão. Mas Jesus resistiu, defendeu-se. Jesus era convicto da sua missão e abraçou realmente a sua missão. Ele veio para nos salvar e realmente realizou esta sua grande missão através da sua morte, da sua paixão, morte e ressurreição, para nos dar a salvação. E hoje nós podemos dizer, Ele é o Salvador. Nós temos um pouquinho mais facilidade, porque até no catequismo nós estudamos isso, que Ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele que nos salvou, Ele que morreu por nós na cruz, Ele ressuscitou. Nós estamos vivendo isso o ano todo através da liturgia. Estamos vivendo momentos fortes do seu Natal, da sua paixão, da sua Páscoa. Estamos celebrando momentos fortes da liturgia que recordam esses grandes mistérios da vida de Jesus. Então, num certo sentido, nós temos mais possibilidade de realmente acreditar. E ainda podemos confessar que muitas vezes a nossa fé começa a vacilar, começa a enfraquecer, começa a ter estas dúvidas. Será que realmente Ele me quer bem? Será que Ele vai vencer? Será onde está o Senhor neste momento desta minha dificuldade? Será que Ele me abandonou? Será que eu vou agora pagar caro aquilo que eu cometi com os meus pecados? Será que Ele vai me pagar, fazer pagar isso? Isso se escuta muito isso. Se escuta muito isso. Um dia eu vou pagar aquilo que eu fiz. O Senhor vai me fazer pagar. Isso não é uma imagem verdadeira que nós temos da Sagrada Escritura. Deus não é um Deus vingativo e tem prazer em nos castigar. Ele quer nos salvar. Jesus mesmo disse, eu não vim para condenar, mas para salvar. Eu quero que todos tenham a vida em abundância. E as leituras, todo o Evangelho,
esta carta de amor que Deus Pai escreveu através do seu Filho Cristo Jesus para cada um de nós, onde relata realmente aquilo que Ele fez por nós. Então, para nós esta resposta, e é importante que nós colocamos também a nossa vida um pouquinho em questão, ou quando deixamos esta pergunta também penetrar em nós: quem é Jesus para mim? Quem é Ele? Ele quer ser o Senhor da minha vida. Mas acontece que às vezes Jesus, sim, conheço, mas não é que conheço assim. Não que leio a Sagrada Escritura. Estamos ainda dentro neste mês da Sagrada Escritura. E devemos confessar quanta preguiça às vezes encontramos na nossa vida para ler a Sagrada Escritura. Pode ser para alguns de vocês, a única vez que se escuta a palavra de Deus é agora, no domingo. É pouquíssimo. Não vai assim. Não é uma vida cristã católica. Deve ter o contato diário com a Sagrada Escritura. Hoje tem muitos meios também, dentro nos nossos aplicativos, no nosso celular, da palavra de Deus, a liturgia diária, todos os dias, com belíssimos comentários que nos ajudam a refletir, a mergulhar mais profundamente na Sagrada Escritura. Cada um tem hoje a possibilidade de ler e de ter na sua casa a Sagrada Escritura. Alguns anos atrás, 50 anos atrás, ou um pouquinho mais, não tinha a Sagrada Escritura e na língua portuguesa, na língua italiana, na língua alemã, na língua assim do povo, mas era tudo em latim, era mais difícil. Mas agora não. Temos a possibilidade, e a palavra de Deus é luz para os nossos passos, onde realmente podemos encontrar a verdadeira imagem de Cristo, porque nós devemos dar uma resposta a esta pergunta. E esta resposta não é uma resposta porque alguém me disse. Não vale. Não vamos muito longe com esta resposta. Ou eu vou para a missa porque meus pais sempre foram para a missa. Eu sou católico porque meus pais também eram católicos. Por isso eu sou católico. Isso não vai muito longe. Que chega um momento onde eu vou também duvidar disso. Senão, atrás da minha fé, realmente está uma experiência pessoal de mim mesmo, onde eu posso dizer: Tu és o Senhor, Tu és o Messias, Tu és o Cristo da minha vida. Tem que ter esta experiência pessoal de cada um de nós. Esta experiência me dá certeza. Esta experiência, ela me ajuda depois a acolher as verdades da fé, da Sagrada Escritura. Posso trilhar depois este meu caminho. Pedimos esta graça também hoje, que a nossa fé realmente seja uma expressão também de amor, de resposta concreta a este amor único do Senhor, que manifestou hoje nas leituras, aquele que deu a sua vida, aquele que foi flagelado por nós, sofreu por nós, deu a sua vida por nós, ressuscitou, está vivo. E esta fé viva, como na segunda leitura nós vimos, transmite-se e transforma-se também em obras concretas na nossa vida. Uma fé sem obra não é fé, como Tiago disse hoje na segunda leitura. Mostra-me a tua fé sem as obras, eu te mostro a minha fé com as obras. As obras falam. Uma fé sem obras é morta, como disse a leitura hoje. Então também nós somos chamados a manifestar a nossa fé ao longo da semana. Que não seja o único momento de manifestarmos a nossa fé quando participamos da Santa Missa, mas seja toda a nossa vida uma expressão viva, concreta, desta experiência com o Senhor, uma manifestação da nossa fé.
Pedimos a Nossa Senhora aqui no santuário que possa renovar dentro de nós este fervor, também colocar, ajudando-nos, que podemos cultivar dentro do nosso coração sempre um maior amor para as Sagradas Escrituras, que podemos ler, que podemos meditar, a fim de que, acolhendo esta luz que vem do Senhor, que ilumina a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.